pelo poder que há no nome, o nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós clamamos para que Tu venha derramar uma unção nesta tarde sobre cada um de nós e sobre o Seu Filho agora, Pai, no poder que há no nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que quando no abrir da Sua boca, flechas de fogo vindo diretamente do trono do Deus Todo-Poderoso, saindo da Sua boca, da Sua voz, indo na direção certa para aquelas pessoas que estão precisando de ouvir esta mensagem que Tu has de colocar no coração do Teu Filho. No poder que há no nome de Jesus, comanda tantos anjos quantos forem necessário. Cerca este lugar, cerca as nossas vidas agora mesmo, Senhor. Dê uma ordem de comando, para que possa também ir nos nossos lares, cuidando dos nossos filhos, netos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Tu possas usar o Teu Filho como um profeta, trazendo do céu, do trono do Deus Todo-Poderoso, a mensagem que Tu tens para nós nesta tarde. E nós prometemos que toda honra, toda glória será dada somente a Ti e a mais ninguém, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Ele pode se assentar, por gentileza. Não, aqui para mim é bem melhor. Glórias ao Senhor. Eu estava ouvindo vocês cantarem aquela música logo na introdução. Jacó fez o quê? Eu vou fazer, antes, seguro o meu olho agora de tarde, para não fechar, porque tem que ser assim, né? Agora Jacó segurou o anjo, agora eu vou pedir o anjo segurar o meu olho, para poder, e o seu também, né? Para a gente poder, estamos aqui ministrando, glória a Deus. Você já deu um sorriso para alguém nessa manhã? Ou nessa tarde? Já? Mas se já deu, dá outro, é de graça, não gasta. As minhas irmãs, dizem aí os entendidos, que você sorrindo economiza, né? Não cria menos rugas, entendeu? Então, fica sempre sorrindo para a glória de Deus. Nós temos ouvido palavras aqui maravilhosas, desde ontem da abertura, com a missionária Maria Emília, também do pastor que estava ministrando, o irmão Wellington também, está todo mundo ministrando, glória a Deus. E eu fico pensando, não precisa nem falar, né? Deus já tem falado tanto, mas eu tenho uma responsabilidade, e eu gostaria de, nessa tarde, ter uma palavra, aquela palavra de levantar, né? Levantar defunto, fazer Lázaro, sai, vem para fora, coisa e tal, mas como pastor, às vezes a mensagem pastoral, ela não agrada muito não, porque ela mexe com a gente, mexe no sentido da gente rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, mas eu como pastor e os pastores, nós fomos chamados para apacentar. E aquele que é chamado para apacentar, aquele que é chamado para cuidar. E aquele, ótimo querida, venha da fonte de Siloé, venha para cá. Aquele que é chamado para apacentar, para cuidar, ele é como um pai, né? É uma unção paterna. E nem sempre aquilo que nossos pais nos falaram, que nossos pais nos corrigiram, nós éramos ainda sem entendimento e não gostávamos. Mas depois que nós crescemos, depois que nós amadurecemos, vamos dizer dessa forma, a gente percebe que o que eles fizeram conosco, de uma forma que nós talvez venhamos achar violenta ou não, mas eles estavam certos, ele queria o melhor para a gente. E nós como pastores, irmãos, temos uma responsabilidade dada por Deus de estar ministrando, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, algumas coisas vão
sem a gente perceber, vão nos tirando do foco de que Deus tem para a nossa vida. Vai nos tirando do foco pela qual Jesus Cristo se fez homem, veio até nós, habitou entre os homens e morreu naquela cruz e ressuscitou, que foi a nossa salvação. E tem alguns que advogam que uma vez salvo, salvo para sempre, outros dizem, olha, eu prefiro permanecer com o que eu entendo da palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque o homem, ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher o caminho que ele vai andar, ele pode escolher o caminho que ele quer trilhar, e a Bíblia nos fala sobre isso, falando aos jovens, né, de, olha, você pode andar em todos os caminhos que agradam o teu coração, sabendo que um dia você vai prestar conta dos seus caminhos, dos seus atos, das suas atitudes perante Deus. E a palavra do Senhor nos diz que todos nós um dia seremos julgados para prestarmos conta daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Então, irmãos, não tem como escapar. Não tem como escapar. E nós, pastores, eu vejo dessa forma, temos uma responsabilidade de estarmos trazendo à memória da igreja o caminho que o Senhor tem nos deixado e situações que nós temos até mesmo que evitá-las. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque você trouxe Bíblia, não trouxe? Você trouxe smartphone com Bíblia, não trouxe? Tablet também com Bíblia, não trouxe? Então, não sei, escolhe um desses aí e você vai abrir. Tá? Mas eu continuo ainda aqui no papel, tá? Eu gosto aqui do papel, aqui eu gosto, não tem jeito. Oi? Aí é crente, né? Glória a Deus. Mas abra a sua palavra, a palavra de Deus, aliás, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, é uma palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós temos ministrado os domingos pela manhã, lá na igreja no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que é algo que Deus tem falado muito comigo, muito, muito, muito mesmo comigo, porque a gente vai esquecendo de algumas coisas, vamos nos apegando a algumas outras coisas, que, irmãos, não é nada de errado nós estamos ministrando que o Senhor vai te dar 100 vezes mais, que o Senhor vai te multiplicar, que o Senhor vai te abençoar financeiramente, nada disso é errado, tá? Só que, para mim, isso não é o carro-chefe da nossa fé cristã. Como foi falado aqui, tem muitos locais que estão oferecendo muitas coisas, né? Um Jesus que é o provedor de coisas materiais. E Jesus deu um alerta muito grande. Um camarada que ele fez uma boa plantação, uma boa colheita, ele aumentou os seus celeiros e falou assim, olha, alma, você tem tudo para você gozar a sua vida. Aí o Senhor fala assim, ô louco, Deus chama logo de louco, né? O que vai ser isso tudo aí se essa noite pedirem conta da tua alma? Quer dizer, irmão, nós chegamos aqui sem nada, tá? E vamos embora com o quê? Não, eu vou com a minha salvação. Mas te peguei, né, querido? Mas materialmente falando, irmão, a gente não leva nada, né? A gente briga, a gente faz e discute tantas coisas, mas glória a Deus que quando Deus abençoa a tua vida financeiramente, é para que você possa fazer a beneficência, ajudar as outras pessoas, ajudar a obra de evangelização, e investir na tua igreja, investir na vida dos pastores ou dos missionários, que Deus te faça grandemente, financeiramente próspero. Esse é o meu desejo, amém? Mas não se esqueça que o mais importante, Jesus falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá? Esse é o carro-chefe que tem que estar na nossa vida a respeito da nossa salvação. Deixa eu colocar aqui meu auxiliar de leitura. Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu não sei se tem... já está aqui atrás. Glória a Deus, que bom que nós temos aqui. Nós vamos trabalhar. Então, vou aproveitar aqui. Opa, esse negócio ali derruba Jesus. Vamos lá. Portanto, agora, vamos ler bem devagar. Portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Mais uma vez, bem forte. Eu quero ver se você puxa o ar aí nos pulmões. Vamos lá, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Quando Deus está falando através do apóstolo, Ele está trazendo uma declaração de firmeza para nós. Ele está dizendo que agora, e eu posso trazer esse momento, essa leitura que nós fizemos para agora, neste momento, já não existe mais nenhuma condenação. Mas para quem? Aí surge a pergunta: para quem? Às vezes nós pensamos, porque nós trabalhamos muito na obra do Senhor, porque nós estamos muito envolvidos com a igreja, nós estamos muito envolvidos com as tarefas que nós temos, e nós estamos com uma salvação tranquila. Infelizmente, tem muitas pessoas, como já foi até falado aqui, tem muitas pessoas que estão tão envolvidas com a obra, tão envolvidas, aquela passagem que Jesus falou que naquele dia, muitos, não são poucos, muitos chegarão e dizem: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome expulsei demônio, Senhor, em teu nome. E tantas coisas, né? Uma pessoa que vai chegar diante de Deus e falar isso, é uma pessoa que eu vejo que estava realmente muito envolvida e atarefada nos afazeres de uma igreja, ou de um ministério, até um ministério próprio, né? Não tinha tempo. Às vezes eu ouço alguns pastores falarem: rapaz, eu não sei, eu viajo, eu tenho tanto convite, a minha agenda está sempre cheia, eu viajo para cá, na segunda-feira eu viajo para um lugar, na terça eu estou viajando para o outro, e às vezes eu pergunto: aonde está o tempo dele com Deus? Aonde está o tempo dele com a família dele? Aonde está o tempo dele com a intimidade com Deus? Eu oro no hotel, eu oro no avião, eu oro no ônibus, eu oro em cima do jumento, sei lá, ele diz que ele ora, mas para mim não é um tempo suficiente para ter intimidade com Deus, para estar com o Senhor. Não existe a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aquele que está em atividade na igreja. Não é para aquele que está em alguma outra atividade, seja qual o nome que ela tenha. Não é isso que a Bíblia declara. Não é isso que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Não é isso que o Espírito diz à noiva. Que você tem que estar envolvido com muitas atividades, ou totalmente envolvido numa atividade, para que você realmente esteja em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, eu trago aquela imagem que Jesus, quando ele está lá registrado no Evangelho de João, quando ele estava reunido com os seus apóstolos, naquela ceia de Páscoa, a qual foi instituída a Santa Ceia, que nós conhecemos, e ali João 14, 15, 16, e ele vai falando ali, é o momento que ele estava com seus discípulos reunidos, e ele traz também essa imagem que ele era a verdadeira videira, e que nós somos ramos. Um ramo, ele está na videira. O ramo da videira, ele está ligado. É como, vamos dizer assim, pega seu braço, qual que você quiser, sem machucar teu irmão, né? Não aproveita para empurrar teu irmão agora não, tá? Mas pega teu braço e sacode ele assim. Sacode. O teu braço está ligado em quem? Em você, no seu tronco. Está ligado em você. É essa imagem que Jesus diz: se você estiver ligado em mim, é em mim.
não é numa igreja, não é no ministério, não é nos afazeres, mas está ligado nele. Isso para mim faz uma diferença muito grande. Isso para mim é uma realidade que às vezes a maior parte da membresia da igreja não sabe. Acha que as atividades, não estou dizendo que cantar no coral seja ruim, não estou dizendo que estar trabalhando nas obras de assistência social da igreja seja ruim, eu estou falando da nossa intimidade, da nossa ligação com Ele, com Deus. Então ele já declara, ele já faz a declaração, não, nem tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo o quê? A carne. E o que é? Alguém poderá pensar, não anda segundo a picanha? Não é isso? A carne, a picanha, ele entra logo na picanha, né? Não, nós está falando da nossa natureza. A Bíblia declara que aquele que está em Cristo Jesus é feito uma nova criação. É uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? Novo. E às vezes nós não entendemos isso, que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza, e se eu tenho uma nova natureza, eu tenho que ter uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver as coisas nesse mundo. Eu faço parte desta sociedade, porque essa foi a oração de Jesus em relação à sua igreja, dizendo: Senhor, eu não vos peço, Pai, não vos peço que tire desse mundo, mas que os livre do mal. Então eu e você, nós fazemos parte desta sociedade, uma sociedade que nós sabemos que ela faz a vontade do maligno. A Bíblia nos declara, Deus já nos alerta que Satanás é o Deus desse século. E a nossa natureza humana, ela tem os desejos naturais de uma natureza humana que foi caída, que está vendida ao pecado. Não tem como escapar disso. Não tem. Por isso Paulo, ele escrevendo, o Espírito de Deus falando através do apóstolo Paulo, que na nossa vida, eu e você, ele também tinha isso, uma luta constante entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Porque, irmãos, a nossa natureza carnal, ela quer viver e se satisfazer dos desejos que esse mundo nos oferece. Aliás, irmãos, é muita coisa que ele nos oferece. Quando alguém diz, agora eu sou servo de Cristo Jesus e não me interessa mais nada desse mundo, sai desse planeta, querido. Porque esse mundo vai te oferecer muitas coisas e coisas que nós gostamos. Negar isso, para mim, é uma incoerência. É negar a realidade. Mas quando nós estamos vivendo no Espírito, quando o Espírito está dominando a nossa vida, o Espírito de Deus está dominando a nossa vida, nós colocamos a carne no devido lugar dela. Amém ou não amém? Nós colocamos a carne no devido lugar, mas ela vai estar constantemente lutando para ela prevalecer. São os nossos desejos, são os nossos pensamentos, tantas coisas que o mundo nos oferece. Apelos que vão satisfazer a nossa vontade. É a mesma coisa que... Quem gosta de sorvete aí? Está abafado aqui, muita gente. Qual o sabor que você prefere? Hein? Todos os sabores. Mas imagina só, você num tremendo calor, suando, e de repente alguém lhe oferece um sorvete daquele que você gosta, que teus olhos brilham, a boca enche de... A gente disse de água, né? Mas começa a salivar, e você vai dizer, não, eu não quero. Quem resiste? É assim a tentação para mim e para você. Ser tentado, irmãos, não é o problema é ceder à tentação. Quem anda no Espírito, não cede.
a tentação. Tem um hino na harpa cristã que eu gosto muito, que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Então esse hino, eu acho essa mensagem, tenho certeza, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de alerta para a nossa vida, para aquele que anda no Espírito. Porque nós queremos ser adoradores, é muito bom nós estarmos aqui aprendendo sobre adoração e adoração na prática. Adoração na prática. Mas só que quando nós sairmos daqui, irmãos, voltarmos para as nossas casas, para as nossas igrejas, nós vamos encontrar os problemas das tentações diárias que nós enfrentamos. E um adorador, ele tem que aprender a andar no Espírito, ou em outras palavras, andar guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna real a presença do Pai, a presença do Filho, neste tabernáculo que é o nosso corpo. Então eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que afinar o meu ouvido à voz do Espírito Santo. Eu tenho que identificar a voz do Espírito Santo, a maneira como ele fala comigo, como ele me orienta através da palavra, como ele me orienta através de todos os atos da minha vida. Queridos, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos capítulo 7, olha só o que nos declara isso aí. Paulo faz uma declaração. 7,14. Romanos capítulo 7, 4. 7, 4. Opa! Eu acho que eu coloquei aqui uma referência. Aqui diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Irmãos, quem anda e quem está em Cristo Jesus, ele já está morto para quê? Morto para a lei pelo corpo, né? Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de quem? Eu fui morto, você foi morto, para que eu e você possamos pertencer a uma outra pessoa. A questão é que nós falamos que estamos em Cristo, mas nós não morremos para aquilo que nós deveríamos morrer. O que está guiando as nossas vidas? O que é que está direcionando os meus passos? Eu pertenço a quem? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos a todos os dias. Eu entendo aqui que pelo corpo de Cristo, para que eu seja de outro quem? De Deus, aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se eu pertenço a Deus, se eu pertenço a Ele, os frutos, quer dizer, a minha vida, as minhas atitudes, a minha maneira de ser, a minha maneira de me relacionar, tem que fazer o quê? Glorificar a Deus. Está em Cristo, não tem nenhuma condenação, é aquele que caminha com a sua vida para glorificar
a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, abra sua Bíblia. Olha só. 10, versículo 31. Isso aqui a gente esquece, gente. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Como a gente esquece isso no dia a dia? Aí está escrito. Portanto, olha só. Quer comais, aquilo que acabamos de fazer há pouco tempo agora. Quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Outra coisa abrange o quê? Qualquer coisa, tudo que está relacionado à minha vida e à sua. O falar, o relacionar com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos patrões, os nossos relacionamentos com os nossos funcionários, os nossos relacionamentos, todos eles, tem que ser de que forma? Fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. A pergunta que a gente tem que se fazer, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo agora, está sendo feito para a glória de Deus? Quando eu discuto com a minha esposa, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? As irmãs falaram logo não, né? Mas quando vocês também embirram com seus maridos, estão fazendo para a glória de Deus? A gente esquece disso, né? A gente esquece. Quando a gente fala mal do irmão, a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Mas quantos fazem isso? Quando falam mal dos pastores, é para a glória de Deus? Não é, não. Eu tenho que fazer essa pergunta a mim. Tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Até mesmo aquilo que nós chamamos de obra do Senhor, eu estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória? Ah, não, porque eu sou pregador, estava no meu horário e trocaram o meu horário, e a gente se esquece, né, que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Ah, porque o meu nome, cheguei lá, fui convidado para fazer uma série de conferência, e cheguei lá, não tinha uma faixa em neon com o meu nome. Venham ver o pregador, venham. Aliás, as chamadas que são feitas não é para as pessoas virem a Jesus, não é? Ah, o pregador fulano de tal vai estar aqui, venha, traga os cegos, paralíticos, aleijados. Não é que é o pregador, não é Jesus. E aqueles que ministram têm que ter cuidado e ter a percepção do que aquilo que ele está fazendo está sendo para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Se eu estou dirigindo uma célula, se eu estou dirigindo um núcleo de crescimento, se eu estou dirigindo uma igreja, se eu estou dirigindo uma congregação, se eu fui chamado para ajudar alguém, eu estou fazendo isso para ter o reconhecimento da minha pessoa ou é para a glória de Deus? Jesus falou que aqueles que buscam a glória de homens recebem a sua própria glória aqui. Aquele que está em Cristo, ele não busca a sua própria glória, ele não busca a sua própria honra, como Jesus também não buscava a sua própria glória, a sua própria honra, o seu próprio testemunho. Ele falou, um que testifica de mim, estava se referindo ao Pai, aleluia, glórias ao Senhor. E saiba você, querido, que nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus e nada mais do que isso. Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. Às vezes eu ouço alguns
que Deus tem dado determinados, não, porque se eu vou lá, eu levanto uma igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, faz nada. Se o Senhor não fizer, Ele não faz absolutamente nada, Ele nem acorda, nem respira. Como nós esquecemos disso, da nossa fragilidade? Irmãos, você pode dizer, sou o que sou, porque sou em Cristo Jesus. Nada mais do que isso. Nós somos apenas um instrumento, apenas um canal. Nada mais do que isso. Por isso toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. A Ele que é Senhor e soberano sobre tudo e sobre todos. Eu preciso entender cada vez mais que eu já pertenço a Ele, eu já morri. Eu morri para o domínio do pecado na minha vida. Se eu não entender isso, eu continuo como escravo do pecado. Eu continuo com aquela situação, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, eu nasci de uma forma, Jesus me resgatou e agora eu vou viver eternamente para o louvor e para a glória dEle. Tem que haver mudanças. Aquele que está em Cristo Jesus, se você quer ser um adorador, Jesus falou que o Pai está buscando o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, isso aí, há uma profundidade nesta palavra, que eu já ouvi muitos falarem sobre adoração, mas eu ainda creio que nós, homens, não chegamos à revelação total dessas palavras de Jesus. É algo muito mais profundo. Às vezes a nossa adoração fica em rituais, em cantorias. Eu estou falando isso porque eu já fui a alguns congressos que dizem congresso de adoração e tantas outras coisas mais, e é só música, 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 cantorias, cantorias. Eu acredito que um dos que mais se aproxima de uma realidade que eu possa entender é esse que nós fazemos aqui, que nós abrimos os nossos lábios para dizer ao Senhor o quanto nós o amamos e o quanto Ele é importante para nossas vidas. Estar em Cristo, estar ligado, fazendo parte do seu corpo, fazendo parte do seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, apenas como pastor trazendo a nossa memória, né, irmãos? Vocês são pastoreados, vocês têm pastores aqui, me desculpe se eu estou atropelando vocês, ao pensamento de vocês, mas é o que Deus tem colocado no meu coração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Sabe por que é minha preocupação, irmãos? Porque no céu não entra pecado. Na igreja entra. Nos ministérios entra. Mas no céu não. Só os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não adianta bater na porta lá e dizer assim, ó Senhor, eu fui um adorador. Ela lá no congresso da missionária Maria Emília. Aí o Senhor vai falar para algumas pessoas, a mesma coisa que falou para aqueles outros, seu nome, profetizei. Eu não te conheço, cara. Apartai-vos de mim, vocês que ainda chamam de maldito, vocês que vivem na prática da iniquidade, que vivem praticando o pecado. Infelizmente, irmãos, eu falo com muita tristeza, que a igreja, a organização humana do nosso século, está muito longe de ser a igreja de Cristo Jesus. Igreja, organização humana, está muito longe. Infelizmente, muitos líderes e muitos liderados estão flertando com o pecado. Estão flertando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. O que é que está escrito ali? Se eu me virar aqui, eu posso cair aqui.
Tomarei. De modo nenhum. O que o Espírito está dizendo para mim e para você? Você não sabe. Você não traz a tua consciência de que você faz parte do corpo de Cristo. Você lembra do braço que eu falei? Do ramo da videira? Aqueles que estão em Cristo Jesus, verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Nós temos que saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele está declarando aqui, não sabeis que se juntam, aliás, que os vossos corpos são membros de Cristo. Ele está falando da nossa totalidade, corpo, alma e espírito. Tem uns que dizem, não, o que o Senhor quer de mim é só o meu coração. O corpo, a carne, está vendido ao pecado e para nada mais presta. Então eu vou pecar porque o corpo está vendido ao pecado, mas a minha alma está salva, o meu espírito está salvo. A Bíblia declara que eu tenho que ter o meu corpo, a minha alma e o meu espírito preparado em santidade para o dia em que Ele há de voltar. Então eu tenho que saber que o meu corpo, meu ser, tá? Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo. Eu faço parte na minha totalidade como membro do corpo de Cristo. Porque o Senhor veio para salvar o homem por inteiro e não por partes. Ele veio, Ele derramou o sangue dele naquele madeiro para nos resgatar toda a nossa integridade, todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Então, quando eu começo a me envolver, através do meu corpo, em situações que Deus condena, e aqui está usando uma linguagem bem forte, né? E está dizendo que tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz, está falando de prostituição. Eu tenho que saber que tudo aquilo que eu faço através do meu corpo, eu estou levando. É claro que Cristo não vai para o pecado, mas é como eu estivesse novamente profanando o Senhor. E a Bíblia declara, e não se engane, meu irmão, que um dia eu e você, todos chegarão diante de Deus, de Cristo Jesus, e seremos julgados por tudo aquilo que nós fizermos, ou vamos fazer, ou fizemos lá atrás, ou estamos fazendo agora, através do nosso corpo. Uns receberão galardões, e outros perderão. E até mesmo poderá passar uma eternidade longe de Deus. O nosso corpo é membro de Cristo. Diga para quem está perto de você: o teu corpo faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Eu não consigo entender, às vezes, um corpo, uma parte de um corpo brigando com a outra parte do outro corpo. Quando eu digo isso, estou falando até mesmo das denominações. Porque, infelizmente, tem pessoas que dizem, não, porque eu sou dessa igreja aqui, e se você não estiver dentro da minha igreja, dentro da minha visão, ou da visão que nós temos, você não está salvo. E brigas, né? O teu fígado briga com o teu coração? Por que nós brigamos entre nós, se fazemos todos parte de um mesmo corpo?
Isto é, se nós realmente fazemos parte. Irmãos, vamos ver mais um pouquinho. Daqui a pouco está na minha hora de terminar, e vocês vão dar graças a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios. Eu me lembro que no congresso passado eu falei sobre nós construirmos marcos, né? Falamos daquela passagem de Josué, passando o Jordão. Memorial. Construindo os memoriais na vida. Só que para hoje, esse tempo agora, o Senhor me deu uma palavra totalmente diferente. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha qual é a função de nós, pastores. Temos a responsabilidade com a igreja. O apóstolo Paulo lhes declara: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. O pastor que me antecedeu estava ministrando sobre cantares, a relação ali da noiva que é a igreja com Cristo. Mas nós, pastores, às vezes a mensagem que Deus nos dá não agrada a alguns da igreja. Mas nós temos que ter essa responsabilidade de preparar a igreja. Quer dizer, quando fala aqui, Paulo fala preparar, é através do Espírito Santo usando pastores. O Espírito de Deus não vai usar anjos para poder te admoestar. Em algumas vezes Deus usa anjos para falar, dar um recado aos homens, mas quem fala a homens são outros homens. Porque se não fosse assim, os anjos estariam pregando o Evangelho. E nós, pastores, quantos pastores tem aqui? Levanta a mãozinha, assim eu quero ver. Glória a Deus, estamos no mesmo barco, né, queridos? A gente tem que ter a preocupação de trazer uma mensagem que agrade as pessoas, que é o que mais se vê hoje nos púlpitos, são mensagens para agradar as mentes, para agradar as pessoas, para levantar as pessoas, para fazer aquilo, mas não se fala sobre santidade, não se combate o pecado, não se traz realmente uma palavra que vá confrontar o homem. Talvez alguns deles não tragam esse tipo de palavra, porque eles mesmos são reprovados naquilo que eles vão ministrar. Mas nós temos que cuidar, preparar, como apresentar uma virgem pura para o marido, a saber que é Cristo. Nós pertencemos a Cristo Jesus e nós, pastores, temos a responsabilidade de ensinar, de ministrar a palavra de Deus. Independente se os homens gostem ou não, porque nós fomos chamados por Deus, para Ele, para a glória dEle, para que o Espírito dEle nos usasse para conduzir a igreja, a noiva de Cristo Jesus. Remédio amargo também cura, né, irmãos? Quando você está com um problemazinho no fígado, qual é a plantinha que você vai lá fazer um chazinho, vai moer lá? Vocês sabem qual é o nome? Uma delícia, né, irmãos? Doce. Boldo do Chile, né? Só não tem boldo do Paraguai, né? Porque aí não toma não, porque não vai dar certo. É brincadeira, tá? É brincadeira. Mas veja só, queridos, remédio amargo ajuda a curar. Mas a igreja hoje, as pessoas só querem ouvir palavras doces, palavras maravilhosas. Irmãos, o que Deus disse que é pecado e não tem jeito.
Mas como nós estamos tão acostumados no nosso dia a dia, coisa e tal, aí a gente vai desviando devagarzinho, vamos deixando as coisas, e quando vê, já não tenho mais alegria, vou para a igreja e não tenho mais alegria. Mas por quê? A Bíblia declara, né, que o que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Não é a igreja que vai te trazer alegria. Quem te traz alegria é a tua comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. O culto que nós vamos prestar ao Senhor já começa desde a nossa casa. Não é na igreja. Esse culto foi maravilhoso. Foi. O culto começou, foi na tua casa, começa na tua casa. Eu começo o culto na minha casa, você começa o culto na tua casa. Quando nós nos reunimos, a glória de Deus se manifesta, porque nós já estamos cultuando a Ele. Porque nós somos dEle, para a glória dEle. Aleluia, glórias ao Senhor. E eu faço parte do corpo dEle, você faz parte do corpo dEle. Aleluia, glórias ao Senhor. Queridos, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão dentro da igreja, não é isso? Não. Aqueles que estão e que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Eu posso fazer tantas coisas, irmão, mas se eu andar segundo a carne, posso ter certeza que eu jamais vou andar no Espírito. Não tem como. A carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Não tem como. Ora eu ando no Espírito, ora eu ando na carne. Ora eu ando no Espírito, ora eu ando na carne. Meu irmão, esquece. Isso não existe. Uma hora eu ando no Espírito, outra hora eu ando na carne. Eu não sou nenhum nem outro. E na linguagem do livro de Apocalipse, eu sou o quê? Morno. E o que é que o Senhor fala a respeito do morno? Eu não posso. Tu imagina um ramo. Vamos dizer, quem tem alguma fruteira em casa aí? Tem. Vamos lá, vamos dizer, tem uma mangueira na sua casa? Tem, os irmãos ali tem. Aí vamos imaginar que um galho resolve assim, agora eu quero fazer parte da mangueira. Aí ele vai lá e se gruda a mangueira. Agora, eu não quero fazer parte da mangueira, não. Aí ele se solta da mangueira e vai tentar. Isso é possível? Jamais. Da mesma forma, aquele que anda no Espírito não pode, ora, estar andando na carne. Não tem como, irmãos. Eu tenho que sempre estar revendo. Obrigado, vou botar mais um aqui. Obrigado. Essa veio de qual fonte? A outra foi de Siloé. Essa daqui é igual. Eu tenho que estar sempre revendo a minha caminhada, os meus conceitos. Se eu estou ou não em Cristo Jesus. Quando eu vou tomar uma atitude, porque eu sou humano, certo? Você é humano. A carne é fraca, né? Não. Se ela está dominando a tua vida, ela é meio forte. A gente dá essa desculpa para os nossos erros, pela nossa não mudança, para os nossos deslizes. Porque a carne é fraca, só comer. Mas não é não, irmão. Nessa hora, ela está sendo muito forte na sua vida. Quem está fraco é o Espírito. Porque se o Espírito estiver forte, a carne vai ficar no lugar dela. Não tem como. Portanto, já não existe mais nenhuma condenação. Que condenação é essa? Aquela condenação, irmãos, que foi dada ao homem, foi decretada na vida do homem lá no Jardim do Éden. O que é que Deus falou para um homem chamado Adão? Ou Adão, vermelhão.
que no dia que ele errasse o alvo, que ele desobedecesse aquilo que Deus determinou, ele ia fazer o quê? Ele ia morrer. Esse homem desobedeceu. Deus chama a turma toda para um tribunal. Primeiro tribunal estabelecido na terra. Quem estava lá? Adão, Eva e mais quem? Estava lá, o querubim estava lá, em forma de serpente. Aí Deus chama a turma na conversa, dá bronca em quem tinha que dar, e lança a sentença. Vocês se lembram do homem? Qual a sentença do homem? Que ele ia trabalhar, o sustento dele, do suor, e a terra, a coisa não estava boa não, porque a terra foi amaldiçoada por causa dele. O negócio ficou estreito para ele. E a mulher? Ia aumentar as dores da concepção dela, né? E a serpente? Ia rastejar, ia comer o quê? Comer do pó da terra. O que é que Deus estava falando ali nessa sentença? Irmãos, o homem foi feito de quê? Do pó da terra. O Senhor estava dizendo que Satanás ia se alimentar ou ia dominar sobre a vida, os desejos da carne do homem. Foi essa sentença. Mas sobre Satanás veio outra também, que da semente da mulher nasceria um que ia fazer o quê? Pisaria, esmagar o quê? A cabeça da serpente, tirando esta autoridade de Satanás. Mas como ele se alimenta, naquela linguagem do Éden, ele se alimenta do pó, da carne do homem, ele faz tudo para que através da nossa carne a gente entre confrontando ou desobedecendo o que Deus determina. Quando eu erro, quando eu peco, sabe quem fica mais gordo? Aquele que se alimenta desse pó. Portanto, o homem recebeu uma condenação. Mas Cristo Jesus veio para anular esta condenação na minha vida e na sua, e de todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus veio e quebrou essa força, quebrou esse domínio de Satanás na vida daqueles que creem em Jesus. Naqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquela condenação que estava sobre a minha vida, que estava sobre a sua vida, já não existe mais. E na cruz do Calvário, a Bíblia declara que Jesus triunfou sobre Satanás, e a cédula de dívida que era contra a minha vida, que era contra a sua vida, Ele cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Glórias ao seu nome, aleluias. Aplauda ao Senhor, aleluia, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, aleluia. Já não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida e para a minha vida, se eu estiver em Cristo Jesus. Irmãos, tem algo que me chama muita atenção. Vamos lá no Evangelho de João. João capítulo 3. Ainda falta um bom tempo para o Shabat, mas vou dar tempo para vocês descansarem.
João capítulo 3, versículo 18. Olha aqui. O que é que está escrito aqui? Pode ler, por favor? Aleluias. Quem crer nele quem? Claro para a gente. Mas quem não crer, já o quê? Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem foi que falou isso, irmãos? Foi o anjo Gabriel? Não, João não. Jesus, conversando com Nicodemos, fala isso. A gente pega muito aquela passagem de Jesus com Nicodemos só do nascer de novo. Mas esta é uma declaração do próprio Deus. Essa é uma declaração do próprio Deus. Tá? Dizendo que quem não crer nele já está o quê? Já está julgado, já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Será que todos aqueles que professam o nome de Jesus realmente creem em Jesus? Que perguntazinha chata, né? Que perguntazinha chata. Ele fala assim, quem crer nele, está se referindo a ele mesmo, o Filho de Deus. Porque no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí Jesus continua, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A minha pergunta é, será que todos que estão dentro de uma organização chamada igreja, creem em Jesus? Porque se crêssemos, não faríamos o que às vezes nós fazemos. Mas também não é aquele crer, a questão é que às vezes a gente aprende a crer no Jesus segundo a religião. Eu creio em Jesus, sim. Como eu creio? Desde pequenininho, no ventre da minha mãe eu já criei em Jesus. Melhor do que João Batista, né? Mas a pergunta é, nós cremos realmente em quem é Jesus? Você já parou para pensar como você crer em Jesus? Muitos chegam à igreja, se batizam, irmão, recebe carteirinha de membro, sem carteirinha de membro de uma organização evangélica, mas creem em Jesus como um provedor de coisas materiais, ou um provedor de uma cura do seu físico, do seu corpo, porque curou fulano. Irmãos, é muito comum, quer ver como é muito comum? Chegar alguém para a casa do Senhor, a pessoa não é evangélica, aí tem os parentes, tem os netos, vamos falar aqui de netos, né? Neto mexe com a gente, filho da nossa velhice, a gente se derrete todo. Eu tenho 3 netos, maravilha de Deus. Aí vão assim, olha, vai ter uma apresentação do seu netinho lá na igreja, ele vai dançar, sua netinha vai dançar, ele vai recitar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Aí a gente vai.
Aí, tudo aquilo preparado, a gente fica babando, né? Os pais babando, os avós babando, a netinha lá olhando, o netinho dançando, aquele negócio todo. Aí a pessoa começa a vir à igreja, ela acha um ambiente agradável e ali ela resolve permanecer. O que é que eu tenho que fazer para fazer parte dessa igreja? Eu tenho que me batizar. Eu quero me batizar. Eu tenho... E o processo do novo arrependimento? Ficou aonde? Então, tem muita gente que crê em Jesus da mesma maneira que estava crendo na outra igreja, chamada cristã. Não passa pelo processo do arrependimento, não passa pelo processo do novo nascimento, e depois eles ficam passando de igreja em igreja. Mudando de igreja para igreja. Porque não sabem nem o que são, nem o que querem. Eles pensam que sabem o que são, eles pensam que sabem o que querem, mas na realidade, nada disso. Crer em Jesus. Jesus falou como é que tem que se crer nele. Vai lá em João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38. Olha o que Jesus diz. Vamos lá todo mundo junto? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Irmãos, para fluir do meu interior rios de água viva, eu tenho que crer em Jesus segundo o quê? Jesus deu padrão. Eu não tenho que dizer que eu creio em Jesus porque a religião me ensinou a crer dessa forma, porque a sociedade me ensinou a crer dessa forma, porque o pastor me ensinou a crer dessa forma. Eu tenho que crer em Jesus, aleluia, como diz o quê? As Escrituras, aleluia, e glórias ao Senhor. Tem muita gente comendo gato por lebre, porque não crê em Jesus segundo as Escrituras. Mas fica crendo em Jesus segundo aquilo que é ensinado às vezes e é manipulado às vezes para algum fim que aquele preletor ou aquele guia espiritual está querendo te levar. Que não é os céus, mas são às vezes objetivos terrenos. Jesus declarou: aquele que crer em mim, segundo diz as Escrituras, vai acontecer o que com ele? Me desculpe, queridos, não sou contra os autores nem nada, mas aquilo que eu canto, eu costumo prestar atenção na letra e comparar com a palavra de Deus. Se flui rios de água viva do meu interior, eu não tenho mais sede de Deus, porque eu faço parte dele e recebo a seiva dele. Me desculpem, que às vezes a igreja canta uma música maravilhosa, mexe com as nossas emoções, mas que está fora da palavra. E é esta palavra que me revela de quem é Jesus. Estou terminando aqui, porque já me deram o aviso que terminou o meu tempo. Mas aquele que está em Cristo Jesus, para este, que anda segundo o Espírito de Deus, não existe mais condenação. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo jamais será condenado. Por isso, nele nós temos a certeza da nossa salvação, da nossa ressurreição, da nossa vida eterna. Mas, queridos, ande no Espírito. Seja guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, porque o Espírito vai sempre te orientar pela palavra
e dentro da palavra. Só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia.